Olá, seja bem-vindo a mais uma dica de Microsoft Push. E nessa dica eu vou compartilhar com você algo que eu uso muito dentro dos meus projetos, acredito que seja bastante útil para você. Tá? Imagina uma determinada situação. No seu projeto, um determinado dia, não houve trabalho, ou seja, 100% do seu efetivo não trabalhou naquele dia, ficou parado. Porém, no seu cronograma, tem previsto naquele dia determinadas horas para serem feitas, tá? E o que você quer fazer? Você quer que o Prost ele desconsidere aquele dia como dia trabalhado, tá? E aí eu vou mostrar para você como o Prost consegue fazer isso e automaticamente replanejar toda a sua atividade, sua rede de cronograma desconsiderando aquele determinado dia. Então, dentro do Microsoft Prost, a gente precisa vir aqui dentro da guia Projeto e na guia Projeto nós temos aqui a opção chamada Alterar Período de Trabalho. O que basicamente essa opção faz é abrir o meu calendário do meu projeto. O calendário do meu projeto, como a gente já sabe, é onde a gente determina quais são os dias úteis e quantas horas a gente trabalha dentro do meu projeto. Só que eu vou utilizar uma opção chamada exceções. Geralmente, no calendário do projeto, nós colocamos quais são todos os feriados previstos no meu projeto, tá bom? Durante o calendário, durante o período do meu projeto, os dias que a gente sabe que não são úteis. Porém, ele também é importante para a gente apontar durante a execução do projeto aqueles dias em que realmente não tiveram trabalho. Tá? E essa também é uma outra opção, outra funcionalidade para a gente fazer dentro desse período. Então, digamos aqui que a gente teve um dia de chuva. Isso é muito comum dentro dos meus projetos, principalmente os projetos que eu trabalho em plataforma de petróleo. Tá? Então, digamos que nesse dia específico, vamos colocar aqui o dia 30 de setembro, houve chuva. Tá? Então, quando você faz isso, o que o Microsoft Prost faz para você? Automaticamente, ele replaneja as atividades, ou seja, ele pega aquele dia 30, ele coloca uma exceção naquele dia, então tudo que estava previsto para ser feito naquele dia, ele joga para o dia posterior. Automaticamente, se o seu cronograma ele está com uma rede fechada, ele vai ser replanejado conforme a gente está vendo aqui. Todas as atividades futuras foram replanejadas porque a gente tem o cronograma 100% fechado. Então, todas elas foram literalmente empurradas. E como a gente consegue ver exatamente o que o Prost fez nesse dia? A gente vai aqui na guia Exibir e tem uma opção aqui chamada Uso da Tarefa. Tá? Então, a gente já viu aqui que, vamos olhar essa tarefa aqui, edição de conteúdo. Eu quero saber o que o Prost fez naquele dia referente à edição de conteúdo, porque essa é a única atividade que estava prevista para ser feito no meio onde aquela exceção aconteceu. Tá? Então, eu vou vir aqui em uso da tarefa e eu vou aqui exatamente em edição de conteúdo. Tá? Eu vou clicar aqui no menu tarefa e eu vou aqui enrolar até a tarefa. Ele vai trazer para mim um gráfico do gráfico de distribuição de horas ao longo do período. Tá? Se a gente vê nessa atividade aqui, olha só que interessante que o Prost fez. Ele pegou o dia 30 de outubro 30 de setembro e ele criou uma exceção, ou seja, ele marcou esse dia como dia não trabalhado. Então, as 8 horas que estava previsto para executar nessa atividade, nesse determinado dia, ele jogou para frente, ou seja, ele redistribuiu essas horas para o próximo dia útil. Com isso, automaticamente, ele replanejou todo o meu cronograma, tá? Então, isso é muito útil. Eu acredito que essa é a dica que você vai utilizar bastante no seu projeto. Ao invés de você automaticamente precisar desconsiderar aquelas horas ali, você mostra para o Prost o que aconteceu. E ele também serve para você mostrar futuramente ao seu cliente todo um histórico de eventuais problemas ou riscos que aconteceram dentro do seu projeto e que você não tinha realmente, não foi planejado. Eles foram exceções que realmente vocês não consideraram dentro do seu planejamento. E também serve de uma evidência para você mostrar dentro do seu cronograma para outros usuários também. Bom, o que você achou dessa dica? Coloque no comentário e eu te vejo no próximo vídeo.